Olá, turma, aqui é o professor Diego, do canal Tecmática. No vídeo de hoje, mais um da série de preparação para concurso, nós temos uma questão que diz o seguinte: considere o conjunto A de todos os números inteiros de 1 até 2023. E aí nos fala o seguinte: o número de elementos de A que não são divisíveis por 2 e nem por 3 é igual a 388, 674, 675, 1348. Em praticamente quase todos os vídeos que eu faço, turma, eu comento sobre as estratégias de um concurso público. Então, enxergue cada conteúdo do concurso público como uma ferramenta. E como muitas das vezes as questões são feitas para que você utilize vários conteúdos, você vai ter que combinar as ferramentas. E o ideal é que você vá dominando o básico, para que você, através desse básico, consiga fazer essas combinações e criar uma estratégia. Só que às vezes a gente domina além do básico, a gente tem uma ferramenta quase que de precisão ali, qualquer problema relacionado àquele assunto você domina muito. Da mesma forma, tem aqueles assuntos que você domina muito pouco, beleza? Então, nunca tente começar a calcular uma questão. Crie uma estratégia, entenda o problema. Entende o problema? Tem a ferramenta necessária para resolver esse problema? Sim? Ok. Se não tem, isso é uma questão bacana para que você pule, porque muitas questões têm como resolver com raciocínio lógico, sim, mas demanda um tempo absurdo, que você entra lá, no mundo de Narnia e acha que ficou 1 minuto, 2 minutos resolvendo, você ficou 10, 15 minutos, beleza? Então aqui, a primeira ideia é lembrar que foi mencionado que tem um conjunto A de 2023 elementos, porque são os números inteiros do 1 até o 2023. Só que aí, pensa bem, dentro desse conjunto tem aqueles números que são divisíveis por 2, ok? Que é o que nós vamos chamar aqui de conjunto B. Tem aqueles números que são divisíveis por 3, que nós vamos chamar de conjunto C. E tem aqueles números que são divisíveis por 2 e por 3 ao mesmo tempo, que nós podemos chamar... Nós já ia pôr um conjunto A aqui, peraí, deixa eu apagar. Que nós podemos chamar de interseção entre o B e o C, beleza? E nós precisamos lembrar também que lá nos critérios de divisibilidade, turma, lá no sexto ano, que o número, para você saber se ele é divisível por 6, ele tem que ser divisível por 2 e divisível por 3 ao mesmo tempo, que é exatamente essa situação que nós temos. Então, se o número é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo, ele é divisível por 6 e vocês vão ver por que nós vamos precisar disso. Ok? Entendido isso aqui, turma, vocês precisam pensar aí que o problema pediu os elementos do A que não, não são divisíveis. Então você precisa, primeiramente, calcular a união, que é quando você soma. Gente, vocês meio que um conjunto a união entre B e C. Por que a união? Por que eu não posso só somar esses elementos daqui com esses elementos daqui? Pensa bem, turma. Imagina que na sua sala tenha pessoas que gostam de vôlei, pessoas que gostam de futebol. Se você soma, essa quantidade, pode ser que dê um número maior, que dê um número maior do que tem de pessoas dentro da sala, porque você permitiu que a pessoa votasse no futebol e no vôlei. Ah, eu jogo vôlei, eu jogo futebol também. A união não. A união já conta isso uma vez só. Aquele aluno que joga vôlei e futebol, ela vai contar ele uma vez. Então, por isso que a importância de entender a ideia do conjunto, entender a ideia de união, porque senão você acaba sendo pego aqui nesses detalhes. Só que além disso tudo que eu estou falando, o problema ele não quer a união, ele não quer a interseção, ele não quer o conjunto B, ele não quer o conjunto C, ele quer o conjunto complementar de A. E aí já é uma teoria um pouco menos acessada, digamos assim, mas o que é o complemento de um conjunto? É aquela quantidade que falta. Vamos chamar essa união aqui de B e C, vamos chamar de conjunto D, por exemplo. Ok? Então, isso aqui tudo é o conjunto D. O que seria o complemento? O complemento é a quantidade que D precisa para chegar até o A. Simplesmente a diferença, beleza? Entre A e D. Lembrando, turma, se achar, que tá lento ou que eu já sei isso, pode passar o vídeo para frente. Eu costumo corrigir, dando algumas dicas também para os próximos concursos, justamente para contemplar cada nível de aprendizagem. Então, aqui nosso segundo passo é encontrar a quantidade de elementos nesse conjunto que nós chamamos de B, que que é o conjunto dos números divisíveis por 2.
beleza? E por que que eu posso encontrar essa quantidade fazendo essa divisão aqui? O que que acontece? Quando eu tenho lá os elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e por aí vai. Se eu dividir por 2, pessoal, repara, a cada grupo nós teríamos 1 divisível por 2. Aqui é o 2, aqui é o 4, aqui é o 6. Agora, se eu faço esse mesmo processo, separando esse grupo em 3 elementos, repara, pessoal, a cada grupo, a cada grupo eu teria 1 divisível por 3. Aqui é o 3 que é divisível por 3, aqui é o 6 que é divisível por 3 e por aí vai. Da mesma maneira ia acontecer com o 6, beleza? Porque se eu tenho aqui, a cada grupo, digamos assim, o número seria divisível por 6. Então, voltando à nossa meta de encontrar a quantidade de elementos divisíveis por 2, de números ali no caso, eu tenho que o múltiplo de 2 mais próximo do 2 é o 2. Então, aqui é 2 menos 2, 0. O múltiplo de 2 mais próximo do 0 é o 0. O múltiplo de 2 mais próximo do 2 é o 2. E o múltiplo de 2 mais próximo do 3 é o 2. E aqui tem resto 1. Beleza? Pessoal, quociente, lembrando, esse 2 que está aqui é porque nós multiplicamos por 1. Esse 0 que está aqui é quando a gente multiplica o 2 por 0. Esse 2 basta nós multiplicarmos aqui o divisor por 1. E esse 2 final a mesma coisa. Então, nós teríamos 1011 elementos nesse conjunto dos números divisíveis por 2. Já no conjunto C, que é o conjunto referente aos divisíveis, por toda hora eu falo divisores, aos divisíveis por 3, nós teríamos 2023 divisível por 3, dividido por 3. E aí nós podemos pensar que o múltiplo de 3 mais próximo do 2 é o 0, por isso a gente pode começar aqui pelo 20. O múltiplo de 3 mais próximo do 20 é o 18, que é quando nós multiplicamos o 3 por 6. Posteriormente, resta o 2, aqui 22. O múltiplo de 3 mais próximo, pessoal, do 22 é o 21, que é quando nós multiplicamos esse número 3 por 7. Aqui tem resto 1. E aí temos o 13, o múltiplo de 3 mais próximo do 13 é o 12, que é quando nós multiplicamos esse 3 por 4, resto 1. Então, o último número possivelmente não seria divisível por 3 ali, beleza? Sobraria um número, que não é divisível por 3. Aqui, pessoal, além do último, tá, pessoal? Só para vocês entenderem. 2022 é divisível por 3, porque 2 mais 2 mais 2, 6. E o 2023 não é, por isso do resto 1. Um número depois do 2022, ele não vai ser por causa disso, que a gente está contando aqui. Já aquela interseção que nós comentamos, ela é de extrema importância nessa parte, porque é essa interseção do conjunto B com o conjunto C, a quantidade de elementos dessa interseção, que vai nos retornar os divisíveis por 6. Por que divisíveis por 6? Porque, pessoal, o critério de divisibilidade do 6 é esse. Para que o número seja divisível por 6, se você quer verificar, você tem que ver se ele é divisível por 2 e se ele é divisível por 3 ao mesmo tempo. Então, isso faz com que nós possamos utilizar o 6 para encontrar os números que são divisíveis por 2 e por 3 ao mesmo tempo, que é o que nós precisamos. Beleza? Então, aqui eu tenho que o 18 é o múltiplo de 6 mais próximo do 20, que é quando eu multiplico 6 por 3. Aí tem resto 2. O 18, novamente, é o múltiplo de 6 mais próximo do 22, que é resto 4, que é quando eu multiplico 6 por 3 novamente. E, posteriormente, nós teríamos aqui 43, o múltiplo de 6 mais próximo do 43 é o 42, que é quando nós multiplicamos, pessoal, o 6 por 7, e aí nós teríamos 337 números. Combinado? Uma vez que você chega até aqui, tem duas formas diferentes. Então, aliás, tem uma, teoricamente falando, mas se você não lembra da teoria, não lembra de fórmulas, pensa na lógica. Se você vai somar todos os números que são divisíveis por 2 com os números que são divisíveis por 3, você teria aqui 5
é 8, 6, 1, 1.685 números. Só que você precisa lembrar que existem números que são divisíveis por 6 e também que são divisíveis por 2 e são divisíveis por 3 ao mesmo tempo. É onde você faria a subtração, você calcularia a diferença. Você tiraria aqui, ó, 337 números, que é a quantidade referente aos números que são divisíveis por 2 e por 3 ao mesmo tempo, porque eles estão sendo contados duas vezes. Então aqui nós temos 15, 15 menos 7, 8, né? Aqui pelo agrupamento é 7, 7 menos 3, 4, 6 menos 3 é 3 e aqui 1. Então nós teríamos 1.348. Agora, se você está afiado, né, turma, com a teoria, a gente pode calcular isso de uma outra forma. Basta que você lembre que o número de elementos em B nós encontramos como 1011, o número de elementos de C nós encontramos 674 e o número de elementos na interseção desses dois nós encontramos 337. E aí você poderia lembrar que o número de elementos da união, né, do conjunto B com o conjunto C seria dado, turma, exatamente, né, pela soma de B mais, deixa eu mudar aqui, turma, pela soma de B mais C menos essa interseção, combinado? Então aqui nós poderíamos simplesmente, deixa eu ver aqui, colocar aqui, pessoal, no cantinho, vai dar assim. Então nós teríamos aqui que a união entre os elementos de B com os elementos de C é igual à quantidade de elementos em B mais a quantidade de elementos no conjunto C, ou, melhor dizendo, a quantidade de números divisíveis por 2 mais a quantidade de números divisíveis por 3 menos a quantidade de números que são divisíveis por 2 e por 3 ao mesmo tempo. E nós vimos aqui, que nós já fizemos esse cálculo, turma, que aqui seria 1.685 menos 337, e nós chegamos à conclusão de uma outra maneira, mas né, chegamos à conclusão aqui que teríamos 1.348 números divisíveis por 2 e divisíveis por 3. Então, recapitulando, turma, até para vocês entenderem melhor, se nós fôssemos considerar, né, o que nós encontramos, aqui nós teríamos 1011 números divisíveis por 2. Só que desse lado, você tem que levar em consideração que desses 1011, 337 são divisíveis por 6, por 3 também. Então, isso faz com que nós calculemos aqui, ó, 11 menos 7, 4. Aqui nós teríamos 10 menos 3, 7. E aqui 9 menos 3, 6. Então, nós teríamos 674 números divisíveis por 2. Nós teríamos 337 números divisíveis por 2 e por 3. E para encontrar os que são apenas divisíveis por 3, nós faríamos 674 menos 337. 14 menos 7, turma, é 7. Aqui nós temos 6 menos 3 é 3 pelo agrupamento, tá, pessoal? Fazendo direto. E 6 menos 3 é 3, então nós teríamos aqui, ó, 337, ok? E isso faz com que a gente possa generalizar. Se você somar isso tudo aqui, você vai ver que o resultado da união, ok? Seria 1.348. Pode fazer a soma aí que vai dar certinho. Então, para finalizar, lembrando que a gente estava querendo encontrar essa parte externa, porque são os números que não são divisíveis, beleza? Então, nós precisaríamos lembrar de quê? Precisaríamos lembrar que aqui dentro teríamos 1.348 números, que são os números divisíveis por 2 e por 3. Como que eu faço para encontrar os números que não são divisíveis por 2 e não são divisíveis por 3? Eu encontro a diferença, turma, que essa combinação que eu falei do conjunto D nada mais é do que o conjunto A menos o conjunto D. Então, nós podemos lembrar que tinham 2.023 elementos
menos os 1.348 elementos que nós encontramos. 13 menos 8, turma, 5. Aqui, né, por causa do agrupamento, nós temos 11 menos 4, 7. Aqui a mesma coisa, por causa do agrupamento, turma, nós teríamos o 1, né, mais aí 1 para lá, igual a gente fala, o 10 para lá, 9, então 9 menos 3, 6. E aqui, 0. Então, nós teríamos, pessoal, 675 números que não são divisíveis por 2 e não são divisíveis por 3. Considerando aqui na prova, era a alternativa C, beleza? Deu muito trabalho essa aí, né, turma? Mas eu quis comentar sobre várias coisas. Caso tenha ficado confuso ou algo, pode tirar dúvida nos comentários. Caso tenha algo que possa melhorar no vídeo, deixa nos comentários também. Um abraço, espero ter ajudado. Até a próxima.